Bora, Fiel, se liga nas últimas informações do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava, qual de lançamento, e o Timão vai entrar com ofício na CBF, pedindo explicações sobre aquele assalto ontem no Beira-Rio, aquele pênalti ridículo, inexistente, e ela trouxe informações pra gente, tem muita coisa nesse vídeo, debate, tem áudio do VAR, o cara fala que foi um toque sutil e marca pênalti, tá de sacanagem, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, torço mais relações, bora pro Informações, vídeo. A gente vai direto lá pro CT Joaquim Grava, Lili Nascimento, e as informações... A repercussão aí desse dia depois do empate com o Inter, as informações do Corinthians. Corinthians já chegou por aí, Lili, seja bem-vinda. Já sim, Matheus, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao Fã de Esportes. Chegou na madrugada, o elenco se reapresentou aqui no CT Joaquim Grava e o clima fechou. Não tô nem falando porque o sol desapareceu não, tá? Mas é porque além da sequência ruim, perde pro Sport, perde pro Flamengo e acaba empatando contra o Internacional, né? Da forma em que o jogo se desenhou, é claro que o clima não está bom e principalmente em relação à arbitragem, né? Houve muita reclamação, o Corinthians foi a campo com vários desfalques, o técnico Dorival Júnior fez muitas modificações ali na equipe também, acabou poupando alguns jogadores. O Bidu, por exemplo, começou no banco, isso pelo desgaste físico. O Corinthians vem passando aí por uma sequência de jogadores no departamento médico com lesões musculares, então ele está precisando fazer essa dosagem. E aí o Corinthians consegue abrir o placar com o Guinegão, e aí no final aquele pênalti, né, que foi revisado pelo VAR, e aí acabou que o Carboneiro consegue o empate no finalzinho, revoltou muito toda a comissão, jogadores também, inclusive a gente separou aí para o Fã de Esportes algumas entrevistas, né? Tem Hugo, tem Dorival e Fabinho Soldado falando aí sobre a arbitragem. Vamos assistir. É um lance normal, disputa de espaço dentro da área, onde, na minha opinião, o árbitro ficou procurando motivo para dar o pênalti ali. Tanto que nem os jogadores do Inter ficaram reclamando na hora, o lance aconteceu e ninguém reclamou, eles passaram a reclamar depois que viram a possibilidade do juiz dar um pênalti que não existiu. Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nós somos a equipe com 14 decisões desfavoráveis do VAR. Nós tivemos hoje, infelizmente, mais uma situação absurda. Eu não sou de falar muito de arbitragem e não gosto de justificar resultados em cima, principalmente, de erros. Domingo nós tivemos um erro que foi visível, que todos nós acompanhamos, e eu não abri a boca. E aquele segundo gol acabou saindo dessa maneira. O grande problema é que hoje o Corinthians poderia ter pelo menos seguramente entre 7 e 10 pontos a mais na competição. A arbitragem nossa não melhora. Então nós vamos sempre estar aqui nos posicionando e cobrando, e sempre para que o Corinthians de forma alguma possa ser prejudicado. De novo eu vou falar, tem um jogo sábado, eu tenho que ficar preocupado daquilo que vai acontecer no sábado. Tem o jogo sábado e nessa partida aí no Beira-Rio, no começo o clima parecia muito bom, né? Inclusive os jogadores do Corinthians fizeram fila ali para cumprimentar a comissão técnica do Ramon Dias, mas depois o jogo ficou muito tenso e como o Fabinho Soldado falou, o próximo compromisso do Corinthians é no sábado contra o Mirassol na Neoquímica Arena, é o último jogo antes da parada para data FIFA e o Corinthians precisa vencer, né? Porque tá embolado ali embaixo, se outros times, principalmente o Internacional, conseguir a vitória, acaba passando do Corinthians. Então a novidade aí para esse jogo é que o Yuri Alberto estará de volta. Memphis Depay voltará? Dorival preferiu não afirmar nada, até porque ele tá nessa transição para o campo com os outros jogadores. Resta saber como ele estará para a partida do próximo sábado. Como eu falei, jogo importantíssimo, mas ainda falando sobre esse duelo contra o Internacional, o Corinthians quer tomar providências sobre isso e inclusive aí mandar um ofício à CBF ao longo da programação. Eu vou atualizando aí o Fã de Esportes dos desdobramentos dessa partida lá no Beira-Rio, Matheus. Inter e Corinthians ontem no Beira-Rio, valor para a torcida do Corinthians, já pode ir pro Corinthians já, R$220. Devia ser proibido, cara. R$220 setor visitante para a torcida do Corinthians assistir. Eu não sei, eu preciso me informar melhor. Se existe alguma lei, alguma medida que não coloca teto nesses valores. Pode botar quanto quiser, Quesada. Se o cara quiser botar R$1.000, pode? Não tem nada. Não, mas tem a lei do consumidor, tem alguma coisa aqui. Tem, mas aí cara... Lei Geral do Esporte. Essa coisa é muito discutível, né, cara? Isso é muito, muito discutível, cara.
Porque você é dono do espetáculo, você pode vender o ingresso... Você não pode vender o ingresso pelo valor que você acha que vale esse espetáculo, entendeu? Acho que não. Não, eu sou um defensor dos Geraldinos. Eu acho que tinha que ter... O que eu acho que tinha que ter uma cota... O estádio de 10 mil, você tem que ter uma cota lá de 5% para o torcedor que não tem condições, entendeu? Isso eu sou favorável. Mas assim, como é que você vai definir o ingresso mais caro? E se você dá um uísque para o cara, dá um jantar, oferece uma van para buscar o cara no hotel, em casa, entendeu? Isso tudo você agrega ao valor do ingresso. É muito discutível isso, entendeu? Não, mas o que eu tô te falando é do ticket, no caso do visitante, não tem isso. Mas já teve, né? Já teve torcida de fora do estado, daquele estado que entrou com ação porque os valores eram muito altos. Não, cara, tem né? que... Isso aí tem que ser revisto. Mas não dá em nada isso daí, Alfinete. Esquece, cara. Esquece. Gol legal, hein? Gol legal, hein? Vamos falar desse jogo, porque é um jogo cheio de polêmicas. Eu falo aqui que o Corinthians é o time mais prejudicado do Brasil, vocês tiram sarro. Depois eu vou trazer o levantamento aí. Mais um jogo. Mais um jogo. Mais um. Você dá risada, né, Sr. Mani? Eu vou trazer o levantamento aqui. Você assistiu o Corinthians ontem? Aquela história do Milton Neves, ele fora do apito amigo, apitão... Cara, o Milton Neves, ele é um gênio do marketing, né? Ele é um cara que vai muito bem nisso, né? Então, eu tiro o chapéu... procede isso, então? Eu tiro o chapéu para ele com relação a esse sentido. E eu também sou da zoeira pra caramba. Adoro isso. Adoro a brincadeira. Então tem a hora da brincadeira, mas na hora de falar sério, eu vou falar sério. O Corinthians é um dos times mais prejudicados. É o time que tem mais lances revistos pelo VAR, inclusive no Brasil, nesse ano. E mais uma vez ontem aí, aconteceu o que aconteceu. E engraçado que dessa vez não tem chilique de ninguém por parte do Inter, né? É sempre assim, né? Mas o que você viu ontem no Beira-Rio, Quesada? Primeiro eu vi um técnico que está insistindo com um jogador que não pode vestir a camisa do Corinthians e não tem nenhum tipo de perseguição aqui. Eu não tenho absolutamente nada contra o Kaká. Acho que o Kaká construiu uma carreira que ao final dela ninguém vai lembrar o que ele fez no futebol, porque ele não fez nada. Então, aí ele que fique com os amigos dele, ele que curta bastante os churrascos de fim de semana com os familiares e tal. Não tenho absolutamente nada contra o Kaká. O Kaká é o tipo do jogador que não se garante, fraco tecnicamente. E aí, quando o time vence, ele ficou com aquela bunda lá, sentada na cadeira, lá no banco de reservas. No banco de reservas, aí ele vai lá e faz o poropopó e leva uma faixa PNC na mídia, entendeu? Essa babaquice aqui, né? E aí, como o clube não tem comando, cada um faz o que quer lá, né? Desde o Kaká passando pelo Memphis e mais alguém que esteja fazendo alguma coisa errada que a gente não sabe. Então o jogador se sente dono do pedaço e faz o que bem entende. Agora, o que ele mais deveria fazer, que era treinar e melhorar posicionamento, passe, cobertura, saber que não pode dentro da área, por mais que não tenha esse ato realmente condicionado o árbitro a marcar o pênalti, nunca se coloca a mão de ninguém, em ninguém aqui, dentro da área. Nunca. Só juvenil faz isso. Ainda mais no futebol hoje que você tá pegando tudo você pega. E ainda mais num lance que o cara não tá nem com a bola dominada, não tá nem... E foi esperto o Bruno Henrique. Claro que foi. Foi espertíssimo. Aplausos para o Bruno Henrique pela malandragem. Você tá aplaudindo a malandragem? Sim. Porque o futebol também é feito tem que ter um pouco de malícia, senão... É a malícia do futebol, entendeu? Então... o culpado pela derrota contra o Flamengo tem um nome. Quer anular esse gol? Yuri Alberto. Yuri Alberto foi o culpado pela derrota para o Flamengo. Ontem, o culpado atende pelo nome de Dorival, que insistiu na escalação do Kaká. Lembro do Mário Sérgio falando, não sei se é a frase dele, mas ouvia muito dele. Jogador ruim quando você tem no elenco, uma hora você tem que escalar. E você vai obrigatoriamente escalar. Ontem ele escalou. Mesmo tendo o João Pedro Tchoca no banco, ele poderia ter colocado o Tchoca desde o início, ele preferiu colocar o Kaká e o Kaká fez essa bobagem aí. Dito isso, o jogo era para ter acabado. Já tinha passado os acréscimos. Isso também é importante salientar. Então, isso eu tava vendo o jogo do Santos, eu não vi o final, tava conversando com o Alfinete. O juiz deu 5 de acréscimos? 5, é. Ele terminou o jogo com o gol 51 segundinhos foi o pênalti. Então, tudo bem. Não tá errado. Quando você dá 5 minutos de acréscimo, não significa que você tem que acabar quando bater 5 minutos. Você pode acabar com 5 e 55. Você não pode atingir o 6º minuto.
Entendeu? Não, mas isso é o que... Não, mas só se pergunta, conversar com deveria ser qualquer o árbitro, eles contrário. falam... Eu não sei. Isso eu já conversei com árbitros, vocês já me disseram isso, entendeu? Você não pode deixar chegar no 6º minuto. Ou pode, velho. Entendeu? Ou pode. Mas o 5º minuto, ele se completa com 50 minutos, entendeu, Sormani? Porque assim, Não, quando dá os 45, você já tem os 45. Não, Vamos sim, fazer a sim. conta, ó. Faz sentido o que você tá 47, 48, 49, por isso 50. Mas eu tô dizendo pra Tudo bem, vocês, também não são 30 segundos que vai. Também não podia dar esse mole, né? Mas tudo bem, mas ele só deixou bater o lateral também lá porque era o time da casa. Que tava pressionando, tentando fazer o gol e deixou bater Que, o aliás, lateral. continua melancólico, Entendeu? né? Ele só Futebol deixou- do Inter... Fala, Isa. Não, o Inter continua com um futebol melancólico, a torcida muito incomodada com o que o Inter vem apresentando. E acho que do lado do Corinthians Olha que fica muita frustração, né? Porque seria, querendo ou não, um desafogo. Esse menino aí, o Guinegão, são 5 gols em 13 jogos no profissional. Ele não é o titular da posição quando o Corinthians tem todos os jogadores à disposição, mas olha, Esse eu vou gol te foi falar, anulado viu? também. Bem polêmico. Porque... Aconteceu aí? O Guinegão, ele tem uma eficiência impressionante. Se a gente for pegar os mas tava jogos muito em que ele esteve à disposição e joga e começa como titular, é um menino ainda de 18 anos e, enfim, que tem, em alguns momentos, aí até salvado o Corinthians. Né? É verdade. O árbitro é o Rodrigo Pereira, tá? Rodrigo Pereira de Lima. É, um gênio. Ô, Quesada, os lances polêmicos aí. Vamos lá. O lance lá do Hugo marcando impedimento, ali é só na imagem. Aí a imagem você pode... Você vai discutir a imagem? Eu discuto sempre a imagem, mas é um negocinho à frente, entendeu? Eu não acredito nessas linhas. Eu ia comentar sobre Eu isso nunca também. acredito Eu nessas achei as linhas. câmeras do VAR horrorosas. Sempre são Mas horríveis. sempre Mas são. isso- Mas em todos os jogos é complicado. Hoje em dia tem é câmera complicado. 4K, sei São lá o câmeras que, horrorosas. Por isso que cara. a gente fala sobre a implementação do semiautomático, né? É mais caro, mas aí você Do ano viu, que vem vai ter, né? Vai ter. Vai. Sim, vai ter, porque a gente teve a amostra do Mundial de Clubes, né, que foi agora muito próximo, foi nesse ano, que maravilha, né? Não dá nem tempo de você comemorar, não comemorar, é impedimento, acabou, pode parar, parou o lance e é uma tecnologia Hugo muito que necessária. nem é Pegou tão o pênalti, cara, né? mas não pegou. Então. Ela nem é tão cara, é que... É muita E eu câmera, acho que muito isso também sensor, não é custo, isso daí é um investimento, Claro, entendeu? claro. Porque a ideia da tecnologia é você fazer o quê? Você diminuir cada vez mais erros que podem mudar a história de um jogo, tá? Essa é a ideia. Aí os mais antigos vão falar, não, mas é legal a discussão do boteco, senão acaba a discussão do boteco. Não acaba. Mesmo com a tecnologia vai ter a discussão Você do discute boteco. a decisão da tecnologia. É isso daí. A discussão do boteco não pode ser mais importante. que Não pode, eu também acho. Não. Também. E também Pode. nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Ontem o Vitor Roque fez um segundo gol dele, né? Que seria o 4-0, que estava impedido mesmo, e seria um golaço. Mas se você for ver, o ângulo que o VAR pega para analisar e traçar as linhas é um ângulo Não, péssimo. tá, realmente isso de aí lado. é Tava péssimo. impedido mesmo, mas assim, é péssimo o ângulo, não é o melhor Bela ângulo jogada pra essa daí, analisar. hein? Que domina. Olha, domina. Hugo pra A matada do Mateuzinho, Mateuzinho. E Olha o desmarque Guinegão, do Guinegão também é muito muito bom. E ele Muito continua jogando com a camisa escrito Guilherme atrás. Mas a gente nunca ouviu ele falar o que ele quer, né, Sobre, Sormani? né? Tem gente que tem que pensar nisso também, né? Esses números são legais, hein? E seria interessante se um dia ele falasse. Pô, você tá lá toda hora, pô. Pergunta pra ele. Mas eu não tenho acesso a... Foi pênalti ou não foi pênalti? Pra mim, não. Pra mim também não. Pênalti de VAR, né? Em câmera lenta é pênalti. A câmera lenta, É, mas... você olha em câmera lenta, sim. Cara, não Mas marcou no- no campo, não é pênalti, sabe? Quesada. É porque Ah, pera lá, não é a mão. Ele tá marcando o puxão. Não, É. a mão. Ele marca com a mão. Ah, mas eu achei que o puxão é muito mais pênalti do que a mão. Não. Ele marca o puxão. Não tem mão no lance. É o puxão. Ah, é o então, puxão. mas por esse Mas ângulo... por esse ângulo foi pênalti. Então, mas por esse ângulo e com a câmera lenta, parece. Por outro ângulo que É. eu vi, tá? Não, eu não mas- sei. Por outro ângulo que eu vi, parece que e aí no lance rolando, parece que o Bruno Henrique é muito inteligente. No que ele faz o movimento pra tentar chutar a bola, ele se desequilibra e aí vai pra Ele se trás. atira. E aí ele consegue configurar um pênalti, entendeu? E o Kaká dá mole. Porque não foi, o Kaká não puxa ele suficientemente. Esse ângulo Porque não... é só você ver. Abre o lance. Dá pra abrir o lance ou a gente só tem essa imagem fechada? Ah, tá. Não, porque se você abrir o lance. Qual é o melhor zagueiro do Brasil em atividade hoje aqui no Brasil?
Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Léo Ortiz. Se fosse o Gustavo Gomes, com a categoria que ele tem, não seria pênalti. Não, ele não, Como não precisa... é o Kaká... Não, o Kaká é destrambelhado. Eu como árbitro marcaria pênalti. Entendeu? Eu marcaria pênalti. Já começa tá certo o árbitro ter marcado pênalti. Eu falei do lance aberto, porque é um lance que o Kaká não precisaria nem relar no cara. Sim. Era só ele ficar ali atrás. Não precisaria fazer nada. É um lance que a bola não estava nem perto do Bruno Henrique ainda quando tem essa disputa. Um detalhe. O Bruno Henrique tá de costas pro gol. Esse ele fica assim, ó. Jogador de costas Por que, pro que gol, a camisa, cara? por isso que a camisa não vem junto? Porque não há o puxão. Há só o toque nas costas. E aqui, ele, entendeu? ele malandro. E ele o se Bruno- atira Exato. pra trás. Exato. Só que ele Vai fazer configura o pênalti pro Kaká. É burro! Calma. Mostra o áudio do VAR. Que anta, meu Bota Deus. no estúdio aqui pra gente, por favor, Mick Jagger. Como esse tá. vários faz o Corinthians deixar escapar do campo. O que chama atenção é que o critério da arbitragem brasileira é muito ruim. Tem vários lances parecidos como esse, vários faz o Corinthians. Me dá. Olha o 8 em você. Passou, ok. Vai lá. Falando acaba de uma vez no lateral. Ok, Beto? Sai, caralho. É interessante esse áudio, né? Aguarda só um pouco, tá, Rodrigo? Foi esse o ângulo aí que eu tinha. Estou checando. Nesse ângulo Ok. ele acha que não foi. Eu também achei que não foi. Esse ângulo Porque não pra foi. mim ele vai fazer o movimento pra tentar chutar. Nesse e aí ângulo ele vai também acha, ele fala que não é. Aí também não. Naquele Ok. outro ângulo lá que me dá a impressão que ele puxou. Apesar do Mas eu Nada. marcaria. tem um puxão nas costas, muito sutil. Não, Tá? mas Me escola dá pela bola mesmo, câmera do gol. Essa. Escola bola. Ok. O passado condena, né? Ó, em todos esses Ok. ângulos ele não acha pênalti. Aí naquele lá que a gente mostrou vai tem aparecer aí. Esse Na achei minha- pênalti. na Esse minha- aqui a imagem tá bem boa. No meu entendimento, Vai não lá, vejo pega. impacto, tá? Pênalti entre as redes. São imagens. Ok. Essa imagem é horrível. Não Gente, tá de sacanagem. Ok. É nessa imagem que ele Volta. acha que é pênalti. Volta pela câmera do PGM. Pela câmera do PGM. Ok. Não, é inconclusivo. Ok. Parece Essa daí. que foi, mas você viu outros lados. Você acha Ok, que não velocidade foi, real, é me dá a velocidade real. Luiz marcou? Não marcou. Não marcou. Ok. Então o jogo segue. Tem um puxão, é isso que- tá? Que estica a pênalti camisa VAR, e não é impacta pênalti. na ação do jogador de vermelho. O jogador ele tenta a bola. Ok, concordam? Assim, eles têm que ver o lance 80 vezes pra Achar um lugar pra justificar então. a chamada. Mas aí é aquele negócio, Sormani. O árbitro não apita mais. Quem apita é o VAR. O árbitro não apita. Daqui a pouco não precisa ter mais um árbitro no campo. Não, mas a ideia do VAR, eu lembro bem, é corrigir decisões escandalosas. O cara não viu o zagueiro pular dentro do gol, fazer defesa e depois jogar a bola. Um lance desse, o árbitro tá em cima do lance. Pô. Ele não deu, o jogo que segue. Tá vendo? O gol do Grêmio que foi anulado ontem É o que eu tô na Vila falando, o Belmiro, Corinthians é o time mais prejudicado do campeonato. Contra o Flamengo, teve um gol de lateral que a bola não era lateral do Flamengo. eu acho... São 2 jogos seguidos já. Embora eu ache que os jogadores do Corinthians tenham até mais culpa nos lances do que a arbitragem. Porque eu odeio ficar transferindo resultado para arbitragem se não é um negócio muito absurdo. Entendeu? Há um gol de mão, entendeu? isso que eu Um falei. lance muito impedido, entendeu? Eu não gosto de ficar dando desculpinha, mas são lances que vem acontecendo. O presidente do Corinthians falou, a gente separou aí, não sei se vocês querem ver Quem que é o ele presidente falando do sobre isso. Ah, o Stabile. Ó o superchat pro Quesada. O que é aí, isso aí? Superchat do Anderson. Fala, Quesada, é impressionante que Kaká ou Félix Torres, sempre quando jogam, fazem atrapalhadas em campo. Grande Anderson. Os zagueiros Será da que os base, rapazes será são que são piores? piores? Não são. não fazer nenhum, Mas sabe o que é, Anderson? Rapidinho aqui, porque a gente vai ver o Stabile. Quando um clube gasta muito dinheiro com um jogador, gastou muito dinheiro com o Kaká e com o Félix, você é obrigado a escalar esses jogadores, entendeu? Porque eles têm um valor de mercado e, na realidade, o Corinthians quer vender os dois. Só Mas quem que vai querer comprar isso? Então, mas ele pode correr o risco de ser rebaixado, entendeu? Escalando os dois. Não, mas é verdade, é assim que funciona. Por isso que o Tchoca não tem... E o Denner? E o moleque Denner, que é o lateral esquerdo? Ele era a quinta opção. Moleque Aí bom. você contrata o Palácios, é obrigado a escalar o Palácios, que já foi embora, graças a Deus, entendeu? Foi pra onde?
Também foi pro inferno com o Coronado. Esse time do inferno tá ruim. Tá bom, tá ruim, por isso que é o time do inferno. Ele vai passar. Bom, é isso aí, Fel. Informações aí da Lili Nascimento no início do vídeo, também finalizando com o pessoal do Debate Placar, o Alfinete aí bem indignado, né? O Quesada, cara, até hoje eu não sei se o Quesada é corintiano, se não é. Ele falou que, em tom de brincadeira, óbvio, né, que vai torcer pro Palmeiras e tal. Cara, não sei se. Pra mim não é corintiano, não, cara, na moral. E, cara, não vai adiantar nada o Corinthians ir na CBF, cara. Não vai adiantar nada, nada, nada. Vai fazer o quê? Da CBF lá vai emitir uma notinha lá e fica por isso mesmo, né? Ah, se fosse o Flamengo, anularia até o gol do. Até o pênalti, né? Anularia o pênalti, anularia o gol. Mas como é o Corinthians, né? Como é o Corinthians, como o Alfinete falou, o Corinthians é o time mais prejudicado no Campeonato Brasileiro. Não vou falar do Brasil, que também já é exagerar, né? Mas do Campeonato Brasileiro é com certeza o time mais prejudicado. Não tem como, cara. Segundo jogo seguido, dá pra contar várias partidas, cara, contra o Bahia, contra o mesmo Internacional no primeiro turno, só que a gente ganhou por 4-2. É muito erro contra, cara. E a gente, sei lá, mano, se os caras estão forçando pro Corinthians ser rebaixado, os caras da CBF, é muito estranho, cara, na moral, mano, todo ano é uma enxurrada de erros. Claro que tem erros pra outras equipes também, né? Vamos ser hipócritas aqui também. Mas quando é contra o Corinthians, os caras não estão hesitando em marcar pênalti e anular gol do Corinthians, não estão hesitando, cara. É inacreditável. E sábado tem o Mirassol, como disse o Fabinho, é bom a gente tomar cuidado porque pode acontecer mais merda aí, né? Então, vamos ficar de olho, porque o bicho tá pegando. A gente precisa vencer, cara, quanto antes pra escapar dessa zona de rebaixamento, dessa segunda parte da tabela, né? Eu lembro que ano passado, cara, depois de empate contra o Internacional, lembra ano passado que o Internacional empatou no final do jogo, depois a gente emendou aquela sequência de vitórias? Espero que seja assim também esse ano, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, até o próximo vídeo. Valeu, nós.